Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos sobre a diversidade humana. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito pertinente para a nossa sociedade contemporânea, que é o tema da globalização. Para começar, a gente precisa entender que a globalização é um fenômeno que atingiu a sociedade de uma maneira muito ampla. Claro que, se tratando das diferenças entre os continentes, entre os países, a gente não pode dizer que a globalização ela chegou de maneira igual em todos os lugares. Na verdade, ela foi chegando conforme os países tinham as condições necessárias para receber esse processo, principalmente com relação ao desenvolvimento tecnológico, científico e econômico. Então, a gente começa esse papo de hoje falando da necessidade de entender que a globalização é um fenômeno que atinge a sociedade de uma maneira muito ampla. E até mesmo ela perpassa pelo âmbito político, social, cultural, econômico e ideológico. E também outra questão interessante sobre esse estudo da globalização é a gente perceber que foi um fenômeno que começou lá atrás. Então a globalização que nós vemos hoje, ela é um resultado de coisas que aconteceram no final da Idade Média. Então, para a gente falar de globalização, a gente tem que se reportar lá na Idade Média, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando começou a expansão colonial. É o momento em que alguns países da Europa, que naquele momento histórico tinham um domínio muito grande, começaram a expandir para novas conquistas territoriais, e nessas conquistas territoriais começaram então um longo processo de colonização de alguns lugares, e um dos mais importantes, um dos mais pertinentes para a gente falar desse desenvolvimento é a própria América. Então, para falar de globalização, a gente tem que se reportar também ao desenvolvimento do capitalismo, que começou também ali na Idade Moderna e se desenvolveu com mais forças e se consolidando no final do século XIX. A gente tem então um sistema não só econômico, como um sistema social, cultural, político, que levou a sociedade ocidental a uma expansão da sua cultura. Então, falar de globalização também é falar dessa consolidação dos valores ocidentais na sociedade, e que acabou se alargando cada vez que os países se conquistavam novos territórios, né? E aí, para falar também ainda mais nessa questão mais recente da globalização, a gente tem que se referir também ao evento, né, a uma situação do capitalismo financeiro, o desenvolvimento do capitalismo financeiro, principalmente com a conquista relacionada a essa mundialização do capital. E aí, quando os países realmente começam a ter relações comerciais muito próximas, e também essa interdependência dos países com relação à economia. E também, por que não dizer, das próprias guerras mundiais, né, que trouxeram, claro, a parte ruim da guerra, mas também, depois do final da Segunda Guerra, o início de uma nova era, o início de novas formas de verificação e de ideias para o desenvolvimento tecnológico e, por fim, também o desenvolvimento econômico. E nós também podemos destacar o neocolonialismo, que foi a nova ocupação de alguns países europeus em alguns outros países mais fragilizados, principalmente países da África, que também alargaram ainda mais o domínio da cultura ocidental sobre o mundo. Bom, e aí a gente passando nesse sentido de entender a globalização, esse fenômeno da globalização, ele vem com uma base muito forte da tecnologia, ou seja, tem uma base técnico-científico muito significativo, e aí ele criou também outras maneiras de se disseminar com a ideia da sociedade em rede, né? A sociedade que está em constante interatividade. E aí a gente pode ter aí a ideia do fluxo virtual, né? Essa ideia da internet, como isso também
nos aproximou enquanto pessoas, nos aproximou enquanto comércio, enquanto economia. Esse fluxo traz com muita rapidez, essa facilidade de acesso a informações, e também a gente pode falar no fluxo dos teletransportes, aliás, do transporte, em que as pessoas hoje, com algumas horas de viagem de avião, conseguem estar em outro lugar do mundo, em outro país totalmente oposto, diferente, e que isso ficou cada vez mais nítido com o final do século XX, início do século XXI. E aí a gente teve então esse alargamento e aproximação através, por exemplo, das redes sociais e as redes boas, que a gente pode falar, né, que é esse desenvolvimento da nossa capacidade de estarmos juntos, mesmo estando longe fisicamente. Mas também a globalização trouxe outras formas de redes ilegais, né, as redes ruins, que a gente chama. Então, isso também facilitou o crime organizado, o crime do narcotráfico, tráfico de pessoas e tráfico de armas e tantos outros crimes que foram facilitados por essa globalização. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma faca de dois gumes aí. O lado bom da globalização, que foi o desenvolvimento econômico, o acesso a bens simbólicos de outras culturas, mas também um lado ruim, que é o lado desse desenvolvimento do crime organizado. E aí, nesse sentido, gente, a gente pode dizer que nós conseguimos desenvolver uma cultura global, né? Com a recepção de várias culturas, a gente conseguiu construir uma relação em que a gente consegue prevalecer, olhar e perceber a diversidade, né? Essa palavra nunca foi tão forte nesse século. Por que que ela é tão forte? Porque nós estamos cada vez mais perto uns dos outros, de uma maneira que a gente consegue identificar que há muitas culturas diferentes, porque a gente agora tem acesso, a gente consegue com um clique no computador saber da cultura indiana, da cultura latina, da cultura oriental. Então a gente hoje consegue ter essa proximidade também por esses longos períodos de migração. Essas pessoas também vão ocupando lugares em sociedades totalmente diferentes. Por isso nós conseguimos então ter uma cultura cosmopolita de uma certa maneira, a ideia do cidadão do mundo, aquele que está em vários lugares e que vai experimentar de várias culturas. E também, por que não dizer, o choque cultural, porque como a gente teve essa capacidade de interagir com outras culturas, mas isso também deslocou o nosso entendimento, e aí a gente começa a ter alguns conflitos culturais, como o que a gente viu em algumas semanas anteriores com relação ao racismo nos Estados Unidos. Então a gente construiu ao longo dessa longa história que nós temos de humanidade aí, construímos muitos bens simbólicos, muitos bens simbólicos, né? E uma cultura de massa também, porque ao mesmo tempo que a gente tem as particularidades culturais, a gente também tem um domínio muito grande da cultura de massa sobre o entendimento do povo. Então, muito do que nós consumimos culturalmente faz parte de um projeto de cultura de massa, da indústria cultural também. E também construímos a ideia do consumo, o padrão de consumo. Então, muito daquilo que a gente consome é parte também de um propósito de que nós possamos também estar inseridos no mundo do consumo. Eu tentei reunir basicamente alguns assuntos principais sobre o conceito de globalização. Sei que é um assunto muito denso, mas eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte da nossa aula e que nós possamos encontrar outras vezes e falar sobre variados assuntos da diversidade humana, tá bom? Até mais, um grande beijo e boa semana para todos.